O Guarani encerrou a temporada de 2023 com uma sequência de 8 jogos sem vitória. Foi o pior jejum desde 2017, quando na ocasião o Bugre contabilizou 9 jogos sem nenhum triunfo. Na temporada de 2023, o Alviverde registrou uma sequência de 4 derrotas para Vitória, Botafogo, ABC e Atlético Goianiense, além dos 4 empates contra Vila Nova, Mirassol, Londrina e Criciúma. E para tentar iniciar a próxima temporada com o pé direito, o Bugre segue ativo no mercado em busca de reforços para o atual elenco. Livre no mercado após deixar o Criciúma, Helder tem negociação encaminhada com o Guarani para 2024. Aos 35 anos, o lateral esquerdo passou as 3 últimas temporadas no Heriberto Rilse e acumulou 2 acessos conquistados. Outra possível novidade para 2024 é Neto Moura. Aos 27 anos, o volante do Cruzeiro estava emprestado ao Mirassol nesta reta final de temporada, mas deve chegar ao Brinco de Ouro no próximo ano. A negociação de Neto com o Guarani começou ainda durante a Série B do Brasileiro. Houve princípio de acordo ainda antes do término da competição, aguardando apenas um aval do Cruzeiro. O time mineiro, inicialmente, não conta com Neto Moura para 2024. Assim, o caminho fica livre para o Guarani, que poderá bancar os salários do atleta. Por outro lado, quem não segue no Guarani é Kaique Silva. O lateral esquerdo de 25 anos foi devolvido ao Maringá, clube em que disputou a Série D antes da transferência para o Brinco de Ouro. Foram 10 jogos com a camisa do Bugre, mas insuficiente para despertar interesse em uma permanência. Kaique foi revelado pelo São Paulo, passou por Criciúma e estava no Maringá desde o início de 2023. Com isso, o Bugre fica somente com Mike Eliel na posição para a próxima temporada. Bom, vamos começar pelo Helder, lateral esquerdo, Criciúma. Estava no Criciúma desde 2021. Em 2021, 40 jogos, 2 gols, 2 assistências. 2022, 32 jogos, 1 assistência. E em 2023, 31 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Helder tem 35 anos. 35 anos, portanto, lateral esquerdo veterano, mas foi titular absoluto aí na campanha de acesso do Criciúma. A prova, caso o Guarani realmente esteja interessado na contratação. Então, quando você pega os números, né, não é função de lateral marcar gol. Marcou gol em todas as temporadas. Assistência, sim. Quando é um lateral apoiador, que vai para o ataque, cruzamento, está sempre saindo gol, né? Acho baixo o número de assistências, mas é uma maneira muito simplista de analisar a performance do jogador na temporada toda, ou em todas essas temporadas que você citou. E por quê? Porque, especialmente um jogador de defesa, às vezes ele não é tão eficaz, ele não é tão efetivo, não tem números assim tão expressivos ofensivamente, né? Mas ele é também um marcador. E às vezes é um cara que fecha bem o setor, que o time tomou pouquíssimos gols pelo lado dele, que ele não deixou ter muitas assistências pelo lado dele. Então, sabe, esse quesito não vem na estatística de um jogador de defesa. Então precisaríamos, eu às vezes que vi gostei, tá? Resumindo. Agora, hoje, qual a função mais importante do lateral com o atual esquema tático que os times usam? É apoiar o ataque ou marcar? Eu acho que já está nivelado isso daí. É tão importante a marcação quanto o apoio. Por quê? Time que não tem lateral, que faz a ultrapassagem, que faz a jogada de ala, que busca o fundo do campo, ele está fadado a ser um time modorrento, um time que joga de lado, um time sem profundidade. Então, a pergunta, eu acho bom jogador, mas a pergunta é a seguinte: 35 anos para ficar indo e voltando, será que ele aguenta o baralhado? Especialmente num campeonato paulista aqui, que nós vamos ter aí por baixo, assim, sabe? Assim, no refresco, 40 graus na hora do jogo. É só esse o questionamento, a questão da idade, mas é bom jogador. Helder, CH. Conheço o atleta experiente, um cara
ele tem uma característica muito parecida com a do Mike. Ele ataca pouco, ele é mais defensivo. Ele é um cara de confiança do Juliano. Já trabalhou com ele. É um jogador interessante. Tem números interessantes trazidos por você. Eu não tinha todos esses números, mas eu me lembro dele. Então, o Guarani deve funcionar da seguinte forma. Lado direito com o Diogo Matheus, caso permaneça, mais ofensivo. E o lado esquerdo, como foi com o Mike, mais defensivo. Tanto com o Mike como com o Helder. Essa é a característica dele. Agora, essa coisa da idade chama atenção. 35 anos... De qualquer maneira, gostei. Se caso concretizar, gostei. O outro, Neto Moura, jogador que pertence ao Cruzeiro, já era para ter vindo na janela. Guarani não quis fazer um investimento mais significativo, preferiu o caminho das apostas, mas já era para ter vindo na janela. Neto Moura, tá aí, estamos vendo ele aí no telão. Quando jogou na Ponte, ele já era um bom jogador, mas ele evoluiu muito. E detalhe, a questão física. Quando ele veio para a Ponte, ele e o Luiz Oyama e o Camilo, veio uma trinca de lá. A Ponte trouxe o meio de campo inteiro, do Mirassol na época, né? E aliás, aí ele está com a camisa do Mirassol. Ó. Exato. Então, ele era um jogador de muita qualidade, vira uma bola de um lado para o outro, aqueles volantes, segundo volante, técnicos, que tem boa chegada à frente. Só que a questão que limitava muito e não deu muito lustro a passagem do Neto Moura pela Ponte era a questão da intensidade. Ele era um jogador que, assim, com 15 do segundo tempo já subia a placa com o número dele. Perdia muito a resistência. Então, pouca resistência, pouca intensidade e boa técnica. Só que, com o passar dos tempos, ele começou a terminar mais jogos, né? Ele começou a terminar o jogo numa condição boa. E aí a condição técnica ninguém esquece. Então, se o Guarani trouxer, eu acho uma belíssima contratação. Não tem nenhuma dúvida, pelo menos na minha maneira de ver futebol, com relação a isso. E você, CH? Parte técnica indiscutível, parte física muito questionável. Ele é um jogador que me enganou várias vezes, inclusive na Ponte. Não é? Ele tem esse problema, esse problema não foi resolvido. Invariavelmente, segundo tempo, ele arriava. Não é? Muitas vezes ele perdeu a posição. Agora, tecnicamente, é um belíssimo jogador. Agora, com certeza, sem indicação do Humberto, ele vai inserir num sistema onde não precise fisicamente do jogador tanto assim. Isso é possível. Agora, com a bola nos pés, eu não discuto o jogador. É qualidade técnica, cabeça erguida, passe preciso. É o tipo do jogador que o Humberto adora como jogador de meio campo. Então, tá tudo certo, mas eu quero aguardar, não é? Porque o tempo passou, ele não é mais menino, agora tecnicamente não discuto. Vou aguardar. Tem um pezinho atrás em relação ao Neto Moura. Gente, o Guarani não confirma nada, tá? Isso aí tá no campo da especulação, mas quando os nomes começam a surgir, é porque os contatos já foram efetuados. E se a gente, como os clubes não divulgam nada, e a gente está aqui, a gente é uma espécie de parabólica, né? A gente é uma espécie aqui de antena, receptora. Então toda hora chega informação. E é função nossa trabalhar. Só tem que tomar cuidado, né? Porque esse período é um período propício para plantar especulação. Também informação. Então, às vezes o empresário tem lá um jogador, está querendo arrumar serviço para ele, e aí fica plantando informação. Então, mas nós como temos um rigor muito grande para minimamente apurar, né? Para colocar um nome no ar. E aqui, quando a gente fala alguma coisa, às vezes não vimos o fogo ainda, mas a fumaça nós já vimos. E dizem que onde tem fumaça tem fogo. Às vezes a fumaça ainda está saindo e a brasa já acabou, né? Agora, você viu como é que a gente comenta, como é que o CH comentou, eu comentei? Sempre na condicional. O que você acha se vier? Olha, se vier eu acho isso, aquilo ensopado. Simples assim. Se for especulação, virou só o campo da especulação, e se vier a gente já fez a análise, mas sempre na condicional. Ninguém aqui está dizendo que o Guarani fechou com o Neto Moura, mas a notícia chega. A gente
é uma parabólica. A gente recebe as informações. Às vezes elas se confirmam e às vezes não. Simples assim. Porque senão também nós vamos ficar falando o que aqui, pô? Não tem jogo. Também, né? Eu falei de empresário. Não tem jogo. O clube não divulga nada. Falei de empresário. Nós vamos falar o quê? Planta notícia, não estou colocando todos os empresários que fazem isso, né? Não. Estou dizendo aqueles que fazem, empresários seríssimos que trabalham sem esse tipo de procedimento. Tem o picareta e tem o sério. Toda a profissão, né? Tem, até nós aqui, você vê, o CH é sério, o picareta sou eu, que você fala assim. Não é verdade.